Boa noite a todos. Eu vou fazer o relato das minhas operações de hoje, dia 6 de agosto de 2013. Bom, hoje o mercado começou com um pequeno gap de baixa, seguido de um repique. Esse repique se devia ao fato que nós estávamos, a gente vai olhar os 60 minutos, o gráfico de 60 minutos, no fundo da conjunção. Nós estamos numa conjunção aqui de 1.500 pontos, mais ou menos, isso, 1.500, e nós estávamos nesse fundo aqui, hoje, quando o mercado abriu. Então ele veio bater nesse fundo e repicou naturalmente. Como então eu comprei, aqui eu não consegui entrar mais cedo porque eu estava com problema com o meu computador, estava com algum problema de travamento, mas quando eu consegui entrar, entrei aqui com o objetivo para fechar aqui a 430. Aqui o meu objetivo era fechar logo abaixo desse topo aqui. Então ele foi subindo e de repente fez aqui um candle muito feio. Então vendi a 285. Aí ele fez esse spike de baixa, repicou para cima, comprei aqui. Acabei comprando aqui e foi jogado para baixo, me estopando aqui embaixo. Então foi um momento um pouco complicado porque o mercado estava sendo chacoalhado para cima e para baixo. Aqui no 15 minutos ele fez um outside bar e aqui ele repicou forte de novo e aí cometi um erro. Eu pensei que ele ia romper e ia para cima, porque estava esperando o remexe uma ida para cima. Então o que aconteceu é que eu comprei, esperei ele fazer um recuo e comprei exatamente nessa posição aqui. E comprei a 360, evidentemente eu estopei a 200. Então isso foi um erro grave, um erro. Eu estava com a cabeça na compra e não vi o que estava acontecendo na verdade. Aqui tudo bem, essa compra aqui estava perfeita. Essa compra ainda era correta, porque o mercado foi para baixo e fez uma primeira goleada, mas ele reagiu muito bem. As médias estavam cruzando para cima, portanto uma compra aqui ainda se justificava. Melhor teria sido comprado aqui, mas uma compra aqui se justificava. Foi estopado, tudo bem, mas aqui, a partir do momento onde ele vinha aqui, foi para cima, rompeu e voltou, era um topo duplo com falso rompimento sobre uma resistência, não fazia o mínimo sentido eu comprar. Era pensar na venda e não na compra. Enfim, fui estopado, aí caiu reto, e aqui eu não fui rápido o suficiente, mas eu podia ter vendido aqui, porque aqui já estava claro, hein? Engolfou toda a abertura, portanto aqui podia ter vendido. E ia cair para baixo, aí caiu até aqui, até este suporte, 635, repicou, e aí quando ele voltou muito rapidamente, não consegui vender, eu queria vender aqui a 750, não consegui só vender a 695, ele foi para baixo, recomprei com 100 pontos, 115 pontos, esperei um novo repique, aí quando ele atingiu esse fundo a 415, eu pensei que era o fundo, eu queria fazer mais um pequeno trade, uns cabos de 100 pontos. Mas eu comprei a 490, não conseguia subir, aí eu preferi fechar com 40 pontos, a 530. Foi então que eu percebi um problema grave. Quando comprei aqui a 375, eu comprei 2 contratos. E quando eu estopei aqui, foi um erro de digitação minha, foi um descuido, só estopei um contrato. Então fiquei toda essa queda comprado de um contrato. 960 pontos comprado. Aí parei, porque realmente foi foi difícil digerir isso. Aí, além disso, quando fechei aqui, fiz uma confusão danada. Bom,
precisava parar. Aí fui almoçar, decidi ir almoçar aqui. Fui almoçar a 13 horas, mais ou menos, exatamente nesse candle aqui. E quando voltei, eu voltei neste candle. Eu voltei neste candle aqui. Mas eu queria, para recuperar uma parte da perda que eu tinha tido aqui, eu queria ter uma entrada bonita, fazer a 200 pontos com 3 contratos, aí ia quase recuperar a totalidade da minha perda. Então esperei a tarde toda, aqui não me senti à vontade para vender, aqui também não, devia ter vendido, mas não fiz. E aqui esperei o repique até a média, quando ele afundou, esperei ele afundar, repicar um pouco e vendi. Quando vendi, na hora que eu vendi, foi jogado para cima. Eu vou mostrar no minuto o que deu. Eu fiz a minha entrada exatamente nesse candle aqui, ou seja, caiu, repicou até a média de 20 do 1 minuto, caiu novamente, aqui, repicou, e quando ele voltou a cair, eu vendi a 255. Aqui. Vendi e imediatamente foi jogado para cima. Aí segurei um pouco, ele caiu novamente, pensei que ele ia de novo vir para cá. Subiu, voltou, e quando ele fez essa terceira pernada de alta, aí eu estopei a 335. Aí inseri o meu dia. Tá? Visivelmente eu não estava em fase com o mercado. É óbvio que quando eu estopei, depois ele foi, eu queria recomprar aqui a 125. Ele foi até lá e mesmo até mais. Então, esse foi o meu dia. Um dia onde eu perdi mais ou menos 600 pontos em pontos equivalentes, já que eu operei com 1, 2 e 3 contratos. Então, mais ou menos 600 pontos com 2 contratos. Com 3 contratos. O que é uma pancada. R$336 de perda líquida. Então foi um dia péssimo, unicamente porque não prestei atenção nas ordens que eu estava passando. Então, esse, infelizmente, a gente faz isso muito quando a gente começa, no mercado, quando a gente é principiante. Fazia anos que eu não cometi um erro desse. Eu não sei como me foi acontecer, mas enfim, aconteceu. Eu percebi aqui porque eu estava ainda com um contrato comprado, quando eu devia estar com 0. Enfim, esse foi o dia. Aqui, então, tecnicamente essa entrada estava válida, boa. Talvez eu poderia ter fechado um pouquinho antes. Aqui o fechamento foi correto, não vejo por que eu não teria fechado em outro lugar. Essa compra ainda era válida, e essa aqui realmente não fazia sentido. Realmente, eu levei só quando chegou aqui embaixo que eu percebi o erro que eu tinha cometido. Mas além disso, eu não vendi aqui. Eu devia ter vendido. Mas paciência, amanhã tentarei fazer melhor. Então foi esse o meu dia. Então, eu não tenho muito a acrescentar. Uma bela queda de 1000 e quantos pontos aqui? 1.300, quase 1.400 pontos. 1.350 pontos. Era para ganhar um bom dinheiro. Enfim, então uma boa noite para todos e até amanhã.